Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça de Jesus, o Salvador, abençoe nosso coração enquanto ouvimos a sua voz. Eu quero lhes falar nesta noite sobre a experiência de um irmão, de um pastor, de um levita, de um poeta, que viveu um período estratégico, importante e grave na história de Israel. É um profeta muito pouco lido, muito pouco procurado. Um dos livros escondidos, esquecidos na Escritura. Eu acredito que só mesmo quem se propôs ler a Bíblia inteira, então passou por ele. Mas a pessoa espontaneamente, no momento devocional, daquela escolha seletiva de um texto para abençoar seu coração, uma palavra de ânimo, de encorajamento, ou qualquer outra coisa assim. Eu desconfio que esse livro da profecia talvez não seja sequer lembrado. E eu quero lhes falar nesta noite sobre Abacuque. Que eu creio, se eu pedir que você abra o livro, e vou pedir, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de encontrá-lo do que se eu pedisse que você abrisse um Salmo, ou Isaías, ou um Evangelho. Então eu vou te dar 1 minuto para você achar Abacuque. Fica entre Naum e Sofonias. Não ajudou nada, né? Não adianta dizer o número da página, porque as formatações são diferentes. A minha página aqui é a 1217, não vai ser a mesma aí na sua. Já acharam? Ok. Eu vou ler, e você vai acompanhar a leitura do capítulo 3 do profeta Abacuque. E depois quero comentar esse livro e deixar uma mensagem para o seu coração e para o meu. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param
nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Louvado seja o Senhor. Abacuque era um poeta e um levita que cuidava das coisas do templo. Razão porque em todo o texto da sua profecia ele se refere várias vezes ao templo e às coisas relativas ao templo e ao culto. É um livro curioso, que vale a pena você, depois com calma, em casa, ler o livro inteiro, pausadamente, porque lhe dará o contexto inteiro, que eu vou pincelar apenas, até por causa do tempo que a gente geralmente toma para uma mensagem. A profecia de Abacuque se deu num período de transição de Israel, que agora era Judá, que estava sob ameaça do Império Babilônico, que havia crescido sob o poder de Nabopolassar e depois do seu filho Nabucodonosor. O ano era 620 e os seus anos ao redor antes de Cristo, quando a Babilônia prevaleceu sobre a Assíria, e então veio o domínio dos caldeus, que você encontra narrado por vários profetas. Havia uma ameaça constante da Babilônia sobre Judá, que era o povo de Deus, representante do que era e do que havia sido Israel. Esse Israel que, como nação, havia deixado de existir ainda sob o reinado da Assíria, que dominou as nações da terra por longo tempo. E no segundo livro dos Reis, também em Crônicas, que narra a mesma passagem, o texto sagrado diz que com o cativeiro assírio, Israel deixou de existir, passando a figurar nas páginas da história apenas Judá, que tomou o nome para si de o Israel de Deus. O contexto é esse. E os primeiros 4 versículos da profecia de Abacuque já nos dá uma pincelada sobre o que ele trata em seu livro. Diz assim:
sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutas? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Esse era o contexto e o momento que Judá vivia, de proximidade do que experimentou de fato sob o domínio de Nabucodonosor, que foi chamado primeiramente de cerco, que durou 2 anos. Depois veio a invasão de Jerusalém. E depois veio o cativeiro de 70 anos. Os versos seguintes revelam, do verso 5 até o verso 11, quem eram os caldeus. Ou como se manifestava essa violência que Abacuque descreve, ou pelo menos profeticamente, poeticamente, narra. Violência, violência está diante de mim, diante do povo, e tu não fazes nada. Aí vem a descrição de como eram esses inimigos. Vejam o que eu vou ler aqui. Quando diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que eles espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. E começa e continua a descrição da violência, do poder, da amargura, da raiva com que os babilônios dominavam, machucavam, maltratavam os seus inimigos. E é baseado nessa descrição que você pode entender o que é que o profeta Isaías, se referindo aos caldeus, quando da invasão de Jerusalém, eles diziam que não deixariam raiz nem ramo. E dentro do cativeiro, lá na Babilônia, os israelitas, escravos, cativos, oprimidos, penduraram as suas harpas, não tinham motivos para cantar. Então, lá no cativeiro, lá na Babilônia, às margens do rio da Babilônia, eles usaram essa expressão, que está no Salmo 137. Eles diziam assim: lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, se referindo a eles, aos babilônios, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Eles guardaram essa frase, guardaram esse mote dos babilônios, que eram os caldeus. Na sua fúria, no seu afã de destruir, maltratar, subjugar aqueles que seriam os seus inimigos. Do verso 12 ao verso 17, vem a intercessão do profeta clamando a Deus por socorro, para que Deus olhe dos céus e veja e contemple o sofrimento do seu povo. E ele usa expressões que são expressões usadas por outros grandes profetas, no mesmo tom, apenas com as suas próprias palavras. E o capítulo 2 inteiro
é uma resposta de Deus, que é uma resposta teológica importante, merece destaque na minha fala introdutória aqui. Porque Deus explica para Abacuque o mesmo que ele explicou a Jó, o mesmo que ele explicou a Jeremias, quando espantado com a maldade, a perversidade dos inimigos sobre o povo de Deus, e ele mesmo com seus olhos, contemplando o arraso dentro da cidade, tudo aquilo que havia esfacelado, e Jeremias clama a Deus e pergunta, por quê? E Deus lhe dá a mesma resposta que deu também a Abacuque. Deus deixa claro que quem levanta o inimigo é ele mesmo. Como Deus disse a Ezequias. E como Deus fez em toda a história. Sempre suscitando uma nação, ou um rei, ou um povo, para através desse juízo, chamar o seu povo à obediência. A carta aqui de Abacuque, que é um livro, fala desse tempo de desobediência de Israel, que era Judá, desobediência essa que levou o povo ao cativeiro. Então é o capítulo 2, Deus respondendo, dizendo coisas preciosas. E então vem o final, que é a oração de Abacuque, impactado pela palavra de Deus, pela resposta de Deus, dizendo que Deus está no controle, que Deus está no comando, que essas coisas hão de acontecer assim, mas que Deus tem o controle e que no final de tudo, esses inimigos que se levantam contra o povo de Deus, julgando o povo de Deus, maltratando o povo de Deus, trazendo juízo sobre a nação de Deus, no final irá também prestar contas. Que Deus não deixaria barato para esse povo. E que, ao final de tudo, resgataria o seu povo quebrantado. Foi exatamente o que Deus fez no cativeiro. Como Deus fez em vários outros momentos na história. Levantava um povo, maltratava Israel, Israel se quebrantava, Deus chamava o seu povo de volta para os seus braços e julgava aquela nação impiedosa. E é impactado com essa palavra que Abacuque faz essa oração maravilhosa, que é o capítulo 3, onde vou basear a mensagem desta noite. Uma coisa curiosa, existem uns versículos aqui, que Abacuque escreve, declama, que são os oráculos de Deus. São versículos que nós encontramos espalhados com outras palavras em várias outras passagens da Escritura, em Salmos e em outras profecias. Algumas passagens que são tomadas no Novo Testamento como referência por profetas, por evangelistas e apóstolos. E são palavras ditas, declamadas, naquele momento profético por Abacuque. Querem um exemplo? A gente tem a doutrina do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, e também aos Gálatas, e repetido pelo autor aos Hebreus, dizendo a mesma expressão, mas que foi dito primeiramente por Abacuque. O justo viverá pela fé. Coisas maravilhosas que estão aqui presentes nesse livro. Por exemplo, se você acompanhar aí, você vai ver, só como um detalhe, verso 2 do capítulo 2. É um versículo que mostra quando Deus inventou o outdoor. Foi Deus quem inventou o outdoor. O verso 2 diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Estava criado o outdoor. Vejam aqui, por exemplo, o verso 14, que é uma expressão usada por vários profetas, se referindo à majestade, à glória, à grandeza de Deus em toda a terra. Verso 14 diz:
pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Palavras repetidas por Isaías, por Oséias, com outras palavras, mas revelando a mesma glória, o esplendor e a majestade de Deus. Veja, por exemplo, capítulo ainda 2, o verso 20. Uma das expressões mais usadas pela igreja, e talvez muitos nem saibam que foi usada por Abacuque. Capítulo 2, verso 20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Foi dito por Abacuque, mas era o próprio Deus falando com ele, dizendo que havia perseguição, havia ameaça de uma invasão, de uma dominação e de um cativeiro, mas ele disse: Deus está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. O contexto é esse. Capítulo 3, versículo 2. Vejam que coisa bela. Ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ou, em outra versão, impactado, que foi o mesmo impacto de Jó, quando questionou Deus e Deus começou a falar para ele, pregar para ele, anunciar tantas coisas gloriosas, que ele teve que ficar de fato impactado. E então vê essa passagem tão linda que fala de avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que profecia maravilhosa, belíssima para a igreja do Senhor. E eu quero que você entenda o seguinte: se você ler, quando você ler o capítulo 3, que é essa oração que eu quero agora destrinchar para vocês, tem dois momentos muito claros, ou três se você preferir, mas eu vou separá-lo em dois, porque são os dois momentos mais claros, mais nítidos na leitura que fazemos. O primeiro movimento do capítulo 3 fala da visão que Abacuque tem da realidade que o cercava, que ele diz lá no capítulo 1, mas em oração ele traz de volta essa circunstância, essa situação, quando ele fala que há um inimigo que é poderoso e que está presente na sua história, na história do seu povo. Mas vejam, do verso 1 até o verso 12, ele fala que, conquanto haja essa pressão, essa opressão, em todo o tempo em sua oração, ele mostra a realidade, mas mostra um Deus que está acima dos seus inimigos. Veja, por exemplo, verso 3. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. Está vindo. É uma referência de quem olha e vê que o socorro está chegando. E geralmente o socorro, como está no Salmo 121, vem dos montes. Porque era assim que os inimigos avançavam. Era de onde vinha o perigo. Por trás dos montes se escondiam os inimigos. Pois lá onde estão os inimigos, é mesmo de lá que vem o socorro do Senhor. Verso 4. Deus, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da tua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Adiante dele, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Ou seja, tudo o que é ameaça, agora na oração Abacuque coloca tudo debaixo dos pés do Senhor. E tem uma expressão que ele usa, que é uma expressão agrícola. Quando ele diz, calca aos pés os inimigos. Calcar os pés é uma expressão agrícola
que significa debulhar. Era quando os trabalhadores começavam a pisar, a caminhar em cima das favas, para debulhar ali o grão, para separar o grão da palha. Imagine vocês um feijão de corda seco, ou uma fava seca, e a gente pisando ali para que a palha se espalhe, então ficasse ali somente a semente. Era a expressão de Abacuque na visão que ele tinha do que Deus estava e iria fazer sobre as nações inimigas. Pisá-los como o trabalhador pisava a fava seca, calcar aos pés. Em todas as expressões, na primeira parte do texto, Abacuque deixa claro que, conquanto essa fosse a realidade, Deus estava passando por cima. Deus estava no controle de todas as coisas. Do verso 12 até o verso 17, aliás, até o verso 16, ele põe na sua fala, ou na oração que ele proclama, a intervenção divina para com o seu povo. Isso está no verso 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros. Ou seja, Deus vem em socorro do inimigo. Essa era a visão dele diante de toda a ameaça, em todo o tempo. Ele não diz que não haverá ameaça, que não haverá luto, que não haverá juízo, porque Deus foi quem disse que seria isso. Mas na visão dele, Deus estaria passando por cima do inimigo no tempo dele. E em segundo lugar, a última parte do texto, na versão mais antiga, de Almeida, você vai encontrar aqui no verso 16 uma expressão separando o texto com um selá, que pode ser encontrado em muitos salmos, que era uma expressão musical, que significava pausa. E você pode encontrar isso ainda em versões mais antigas, em muitos salmos. Até porque essa oração de Abacuque era uma canção, era um cântico. E havia uma pausa. E essa pausa é estratégica, porque do verso 17 ao verso 19, ele muda o tom e entra uma outra mensagem que eu quero repartir com vocês. Diante de tudo o que foi dito, mesmo nos capítulos anteriores e na primeira parte da sua oração, inimigos à porta, ameaça diante deles, juízo de Deus sobre a sua nação, coisas horríveis por causa da maldade daquele povo, mesmo assim, ele tem uma confiança. E então vem aquela passagem que a gente já musicou e já cantou em tantas músicas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É a confiança na providência. É a confiança na fidelidade de Deus. E que embora haja inimigos, embora haja pressão, opressão, dificuldades, problemas graves, a nossa alegria, nosso descanso estão no Senhor. Na providência dEle, no socorro que dEle vem, na promessa dEle de que Ele está conosco. Notem que entre a oração do capítulo 3 e a descrição da realidade do capítulo 1, nós temos o capítulo 2, que é uma palavra de Deus, de esperança para o seu povo, conquanto esteja dizendo ali que os inimigos prevaleceriam,
mas que no final Deus resgataria o seu povo. Isso quer dizer para mim e para você, que assim como em todas as gerações, conosco não é diferente. Deus pode levantar inimigos para a nossa vida particular, para nos moer, para nos machucar, para tentar nos desviar do caminho, para nos roubar a alegria e a paz, e nos chamar de volta para a oração, para a dependência de Deus, em angústia, para voltar para a obediência e para a dependência de Deus. Deus pode levantar inimigos para uma igreja local, para se levantar e fazer com que a igreja ore mais, busque mais, dependa mais dele. Como pode mover um inimigo para uma denominação ou para uma nação inteira, como Deus fez em todos os tempos na história do seu povo. Uma coisa curiosa, não sei se você já leu ou se lembra que já leu. Deixa eu dizer assim em 3, 4 frases para você. Nos livros históricos, quando Deus entrega Canaã para o seu povo e dá vitórias a Israel sobre os inimigos da terra, a palavra de Deus diz que Deus mesmo, o Senhor, mesmo em tempo de paz, Deus não permitiu que todos os inimigos fossem desbaratados. Propositalmente, estrategicamente, santamente, Deus deixou um povo inimigo lá, para por ele provar o seu povo, porque Deus sabia e sabe que quando a gente descansa na cadeira da paz, a tendência é nos esquecermos do Senhor. Por isso que estamos em constante alerta, constantemente vigilantes. Os inimigos estão sempre à porta para que estejamos constantemente alertas. Meu irmão e minha irmã, eu não sei se você, em sua vida pessoal, esteve ou está passando por um estreito, por um vale sombrio, sob a ameaça do inimigo. Eu quero dizer para você nesta noite, e para você que pela internet participa deste culto, recebe esta mensagem. Os inimigos de ontem são os inimigos de hoje, mas o Deus de ontem é o Deus de hoje. E não importa para onde a igreja vai caminhar, as portas que serão abertas, os inimigos de ontem, os inimigos de hoje estarão presentes ao redor da igreja até que Jesus volte. Mas nós estaremos sempre diante da palavra profética que nos garante vitória em Cristo. Portanto, como cantamos? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento lá em nossa despensa, ainda que passemos por uma crise financeira, como eu cantei naquela música com vocês, ainda que haja enfermidade, ainda que haja ameaças, opressão, dias difíceis, a nossa alegria, o nosso conforto, a nossa esperança estão no Senhor, não nas circunstâncias. E se apertar o cerco, se apertar o cinto, se crescer a opressão, ao ponto de, em grave gemido, a gente até achar que Deus se esqueceu da gente e até falar bobagem, devemos trazer à memória essa palavra de Abacuque. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no curral não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha
salvação. Porque é Ele quem faz com que os meus pés sejam rápidos, ligeiros, como o uso das corças. Essa expressão final aqui do Salmo é para fazer um contraponto com o que foi dito a respeito do inimigo, lá atrás, que diz que os seus cavalos eram mais rápidos do que o leopardo, que para eles era o animal mais rápido que existia. E vocês, hoje a gente conhece, tem muitos exemplos, o leopardo, ou a chita, é um felino de passo mais rápido, pode chegar a 100, 110 quilômetros por hora. Eram os cavalos do inimigo. E é assim, com velocidade, com rapidez, que o inimigo vem para cima da igreja. Aí o que é que Deus faz? Faz com que a igreja tenha os pés como os da corça, que é mais rápido do que o leopardo. A gente corre na frente, porque Deus nos dá o livramento, louvado seja o seu nome. Que esta palavra, que esta mensagem traga esperança para o seu coração, descanso para a sua alma em tempos de angústia. Abra os seus olhos para entender que inimigos nunca faltaram, não faltarão, mas Deus está sobre a sua igreja para aguardar.